Só Ele, somente Ele. É você, Senhor. É você, meu Rei. Meu Rei, meu Rei, meu Rei. É você, é você. Mais perto do monte, mais perto da face. Oh, meu Deus! Por quê? Por que mesmo? Porque nós temos responsabilidade para com uma nova geração. Porque após mim, só bênção. Porque após mim, só bênção. Porque após mim, só bênção. Isso mesmo. Vamos mandando aviãozinho. Porque hoje, você vai ouvir o som da minha nova geração. Oh, meu Deus. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. E para Ele são todas as coisas. Oh, meu Rei. Meu Deus, a nossa vida de respeito a Ele. Nossa vida somente de respeito. E nós não vamos colocar ninguém para fazer aquilo que somente você pode fazer. Porém, a nossa nova geração. A nossa nova geração terá voz, terá som, terá caminho de êxito. Por que mesmo? Porque tem uma voz que o céu ouve. Porque tem uma voz que escreve o nome deles na eternidade, gritando para Jesus, 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 e o Espírito Santo se une com o nosso coração e torna tudo uma realidade. Meu Deus, e veja bem, essa semana tem uma grande surpresa. Vai ter uma grande surpresa, gente. Deixa eu te dizer por quê. Por quê? Porque para nós, para mim e para você entendermos o que eles querem, só se pararmos para ouvir. E essa semana nós vamos estar trazendo já alguns sons dessa nova geração. Porque eu compreendo. Já tenho, 3 a caminho. Nenhum deles vão seguir o meu ministério. O meu ministério, como o seu ministério, é base para a sua nova geração reconhecer a Cristo e aceitar um caminho de novidade de vida e de êxito. O ministério deles, só quem sabe, eu sei que é coisas novas nós vamos perceber na vida dos nossos filhos. Coisas novas, surpresas de Deus, porque nós estamos orando e as surpresas vão acontecer diante dos nossos olhos. Então, em nome de Jesus, hoje eu convidei, entendeu? O meu caçula. Eu convidei pastor Erics, porque ele hoje já tem uma unção sobre a cabeça dele. Então eu vou deixar com ele, vou passar para ele agora e ele vai estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E essa semana, fica ligada, entendeu? Porque vai ter surpresas de Deus para você, para mim
e para nossa nova geração. Em nome de Jesus. Pastor Erickson, é contigo, filhote. Quero dar um bom dia, boa tarde a todo mundo que está aqui nessa live. Quero me apresentar para todos que ainda não me conhecem. Meu nome é Erickson, na verdade Erickson Abílio, filho da auxiliadora e do Ayrton. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu espero que do fundo do meu coração Deus fale com você, converse com seu coração através da minha vida. Eu tenho certeza de que todas as vezes em que nós abrimos o nosso coração, damos um momento de atenção para ouvirmos a respeito da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, a minha e a sua vida são transformadas, nós somos tocados pela palavra que é viva, que ela nos atinge de maneiras especiais. Por isso eu quero convidar você que está agora aí na sua casa, seja no seu trabalho, no carro, no ônibus, que está aí com o seu celular, que você venha aumentar o som aí do seu celular, no seu ouvido, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Se você puder, envie para mais pessoas essa live de oração. Se você utilizar aqui esse aviãozinho para alcançar mais pessoas, em tempos de pandemia, Deus mostrou para a igreja novas maneiras de compartilhar a mensagem de Jesus, o Evangelho de Deus. Então você pode abençoar tantas pessoas simplesmente clicando em um botão. É assim que nós podemos muitas vezes ajudar a Deus a alcançar mais e mais corações. Então envie para os seus amigos, para os seus chefes, amigos, colegas de trabalho, envie para as pessoas que você não gosta, manda no grupo da sua família, manda no grupo de seus amigos, e eu quero que você se prepare, porque eu tenho certeza de que Deus vai tocar no seu coração. Eu quero trazer uma mensagem muito rápida, eu espero que ela seja prática, simples, que você possa caminhar com isso, com esse ensinamento durante a sua semana. E eu já quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, se você puder, no livro de Filipenses, no capítulo 1. Livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo para uma igreja que na antiguidade se reunia na cidade de Filipos. Uma das cartas que nós chamamos de cartas prisionais. O apóstolo Paulo, em momentos onde ele esteve preso, foi talvez os momentos onde ele foi mais frutífero no seu ministério. Apesar de nós conhecermos ele como um grande missionário, onde ele viajava constantemente pregando, mas nós podemos concluir que as suas cartas foram a maior contribuição desse homem. E muitas delas escritas enquanto ele estava preso. Uma dessas cartas, enquanto ele estava preso, para a igreja de Filipos. Ele escreve então essa carta que nós temos de Filipenses. Eu quero que você vá no capítulo 1 e nós só vamos ler um versículo. Se você é aqui do Brasil, para todos que estão aí do Brasil, eu quero que você coloque a sua cidade aí. Se você puder escrever aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa live. Quero saber quem está aqui de São Paulo passando um frio danado. Eu tenho alguns amigos de Manaus também da nossa empresa postando 21 graus e com carinha de frio. Eu fiquei, meu Deus do céu, 21 graus é muito quente. Descreva aí onde você está, a sua cidade, o seu estado. Nós temos gente de Goiás, Rio de Janeiro. Eu duvido que o Rio de Janeiro esteja passando frio, não é possível. A pastora Ju aqui de Jundiaí está passando frio com a gente. Campo Grande, tenho grandes amigos, já fui para Campo Grande. João Pessoa, gente, é tudo calor, tudo quente. Temos do Canadá, Sheila, que com certeza tá passando calor. Pessoal de Niterói, Rio de Janeiro, Indaiatuba, Uberlândia, Minas Gerais, terra que eu já morei, um pãozinho de queijo. Rio Grande do Sul, Maranhão, gente, pessoas de todo estado, outras nações também. Mas eu quero dizer que se você é aqui do Brasil, você sabe que um dos maiores temas que estão agora na mídia é a respeito das vacinas. Nós aqui do Brasil estamos constantemente vendo notícias, investigações, e esse tema vacina, ele tem sido muito utilizado na pauta pública, na esfera política, a respeito dos debates sobre a vacina contra o Covid-19. Eu não sei se você já foi vacinada. Se você já foi vacinado, temos pessoas aqui de Londres também. Não sei se vocês já receberam a vacina contra o Covid.
E esse tema ele está muito na esfera social sendo discutido agora, principalmente aqui no Brasil, seja através da CPI da Covid, onde está sendo investigado a respeito de se a vacina foi ou não incentivada no nosso país, se o discurso público de representantes como o presidente e outras autoridades dificultou o acesso à vacinação da população. Mas esse assunto de vacina está muito em pauta. Então, nós podemos ver, e eu quero utilizar essa ideia da vacina como uma introdução para o texto que nós vamos ler hoje. A ideia de vacina, ela é muito interessante. Uma vez que nós passamos por uma pandemia, um novo vírus levou e ceifou milhares e milhões de vidas, a humanidade começou a buscar desesperada uma vacina. Porque todos os momentos onde na história nós vemos pandemias que assolaram a humanidade, foram desenvolvidas vacinas, ou seja, antídotos contra uma doença. É muito interessante você estudar a respeito do que é uma vacina, sobre como médicos e doutores estudam um vírus e se utilizam de algumas coisas dele para combater o vírus. Ao ponto de que hoje muitas pessoas não morrem mais de diarreia, doenças que para nós são simples, porque quando crianças nós somos vacinados. Ainda que hoje nós vimos uma corrida para desenvolver uma vacina, nós vemos todas as nações buscando uma vacina. A ideia da vacina não é remediar, mas ela é prevenir algo. Por isso que nós vacinamos crianças. Você que é mãe, você que é pai, com certeza teve que levar o seu filho, ainda que pequenininho, constantemente um posto para vacinar o seu filho contra algumas doenças que ele poderia desenvolver no futuro. Então a vacina, ela é muito interessante porque a maior função da vacina é prevenir algo. Vocês estão comigo até aqui? É prevenir, é uma ação preventiva contra uma doença que pode ser desenvolvida posteriormente. E é lindo como um vírus, ele se propaga, ele se multiplica no corpo humano, e a vacina é algo tão pequeno. Uma dose de vacina é algo tão pequenininho, mas que também combate a proliferação de um grande vírus na vida de uma pessoa. E eu e você, nós precisamos ser vacinados pela palavra de Deus contra alguns vírus que podem vir a enfraquecer a nossa fé. Nós devemos constantemente sermos vacinados. Nós precisamos de algumas doses de palavra de Deus para nos prevenir de adquirir alguns vírus que podem enfraquecer a sua fé e até matá-la. E por isso eu quero, junto com você hoje, ler uma vacina bem pequena, tão pequenininha, mas que eu tenho certeza de que pode guardar a sua vida. Quero que você vá comigo no livro de Filipenses, capítulo 1, e você vá comigo no versículo 6. Filipenses 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais uma vez, essa pequena vacina que Deus quer trazer para a sua vida e para a minha vida, para nos guardar de alguns vírus que querem enfraquecer a nossa fé e podem até matá-la. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em algumas versões vai dizer que ele é fiel, ou vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu quero usar esse exemplo da vacina e essa ideia de sermos vacinados contra algumas doenças para tratar como este versículo pode te vacinar contra duas doenças, dois vírus muito perigosos que podem afetar a sua fé, seu relacionamento com Deus e a sua vida como parte da igreja. Eu quero então tratar com você dois vírus perigosos
que podem afetar a sua fé e relacionamento com Deus. E como este versículo do apóstolo Paulo pode ser uma vacina, seja para corrigir você que já está afetado por esses pensamentos, ou você se prevenir do que pessoas podem tentar trazer e adulterar a fé que você tem. A primeira doença, o primeiro vírus que eu queria nomear aqui, que esse versículo é o antídoto, ele pode ser a vacina, é a ideia de graça barata. Graça barata. Talvez você já tenha ouvido essa expressão antes, graça barata. Esse termo muito conhecido e famoso no meio evangélico, ele talvez, se não cunhado, mas ele foi popularizado e perpetuado por um grande teólogo, um escritor, um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer ou Bonhoeffer. Se você já leu o seu livro Discipulado, como dirias Jonas Madureira, é algum dos livros que você não pode passar dessa vida sem ler. Você não pode passar dessa vida sem ler esse livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Ele trata no seu livro, no contexto nazista, onde esse teólogo, pastor luterano polonês, se viu num dos ápices do nazismo, e ele parte e fundador da igreja confessante. Ele defende a verdadeira graça de Deus, o verdadeiro evangelho, contra uma graça que ele chama de barata. Em seu livro ele defende a graça preciosa, que é uma graça que é fiel às Sagradas Escrituras, e a graça barata. E essa graça barata, o escritor vai dizer que é uma graça que ela não é verdadeira, porque ela te apresenta um perdão que ela não pode completar. É uma graça que te faz se sentir bem com os seus pecados e os seus erros, que te faz se acostumar com o pecado. E ele diz no seu livro que essa graça não justifica o pecador, mas ela justifica o pecado. E como a graça real de Deus, ela fala a respeito de transformação. O evangelho que Jesus tem para você e para mim, essa graça que nos é oferecida, ela tem a capacidade de perdoar os nossos pecados por bondade de Deus. Mas essa mesma graça continua em atuação, mudando quem nós somos, para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Então a mesma graça que perdoa pecados é a mesma graça que nos santifica. Então ele combate essa ideia de uma graça que só oferece a porta, mas ela não te leva até o destino final. Vocês estão entendendo até aqui? Uma graça que faz um chamado santo para a salvação, mas não nos ensina a nos santificar. Essa graça barata não salva. Ela simplesmente nos faz sentirmos melhores. E é um perigo você começar a se sentir bem em relação ao seu pecado, porque a verdadeira graça nos faz odiar o pecado e buscar a salvação de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele mostra nesse versículo dizendo que ele está convencido, convicto, ele tem a certeza absoluta de que aquele que começou uma boa obra em nós, aquele que começou a operar a salvação na nossa vida, através do perdão dos nossos pecados por Jesus, esse mesmo Deus não para aí. Ele continua uma obra na nossa vida. Se você conhece um dos grandes mestres da nossa atual geração, pastor Luciano Subirá, é um dos escritores que eu mais gosto de ler. Em um dos seus livros, O Impacto da Santidade, ele trata um pouco a respeito dessa doutrina de santificação. Ele mostra como a palavra de Deus, ela usa essa palavra salvo e salvação. Em 3 tempos, ela fala de que nós fomos salvos, de que nós estamos sendo salvos e de que nós seremos salvos.
Então, afinal, o que é? Eu fui salvo? Eu estou sendo salvo ou eu serei salvo? E o escritor, o pastor Luciano Subirá, trata esses assuntos e ele mostra que nós fomos salvos, mas nós também estamos sendo salvos. A santificação faz parte da sua salvação. Por isso você precisa ter em mente que se Deus começou algo na sua vida, Ele vai continuar. Ele vai continuar te salvando. Deus não oferece um perdão para os seus pecados e te dá um tchau e bênção e segue sua vida. Mas a salvação de Jesus é um convite. Eu te salvei, mas eu quero te chamar para você caminhar comigo e aprender a ser como eu sou. É isso que o apóstolo Paulo quer vacinar eu e você. Nós não podemos crer em uma mensagem que oferece o perdão dos pecados, mas não nos ensina a sermos santos, a nos santificarmos. Faz sentido então que o apóstolo Paulo escreve em outro momento, dizendo que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ele diz isso, desenvolvam a sua salvação. Uma vez que nós fomos eleitos pela graça de Deus para sermos salvos, ele diz, confirmem a sua salvação. No Novo Testamento declara isso, confirmem a sua eleição. Por isso, você deve tomar cuidado com esse vírus que pode enfraquecer e, na verdade, matar a sua fé em Jesus. A fé verdadeira, de que você pode ser salvo e ainda assim não ter uma vida de santidade. Ainda que a salvação seja por graça, não por merecimento, mas essa graça nos convida, nos chama e nos traz para uma caminhada de obediência. Então o autor, Dritch, em seu livro Discipulado, ele defende isso, que a obediência ela é a confirmação da salvação. Que a graça de Deus, ela continua na minha e na sua vida. E você precisa dessa vacina, saber que aquele que começou algo na sua vida, ele vai completá-la. Ele vai cumprir e levar até o final. Se você, nesse momento assistindo essa live, está passando por momentos de dificuldade, acredite que aquele que começou algo na sua vida, ele ainda está trabalhando. Ele continua trabalhando em você. Seja por encorajamento, seja por correção, seja por entregando ou tirando coisas da sua vida. Deus está trabalhando. Ora, afinal, foi exatamente isso que Jesus defendeu ao ser acusado pelos líderes fariseus da época do judaísmo, acusando de trabalhar num sábado. E ele defende dizendo, meu pai, ele trabalhou e ele continua trabalhando. Deus não parou de trabalhar na sua vida. Deus ainda está trabalhando em mim e em você para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Para isso nós fomos predestinados a sermos a imagem e semelhança de Cristo, para nós andarmos em boas obras naquilo que Deus preparou para mim e para você. Por isso, nós devemos tomar cuidado com esse vírus dessa mensagem de uma graça que é muito barata oferecida para nós. E esse versículo é essa vacina, é esse antídoto para nos lembrarmos de que aquele que começou algo naquela mensagem, naquela pregação de salvação, onde você se arrependeu e confiou em Jesus, esse mesmo Deus continuará trabalhando para tirar de mim e de você o pecado, a desobediência, a revolta, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse mesmo versículo, ele oferece também um antídoto para a última doença que o tempo vai permitir a gente falar aqui. Por causa de ser uma live, eu não quero ser muito extenso. Mas se nós falamos desse vírus da graça barata que tenta se infiltrar nos púlpitos, na vida da igreja, uma segunda doença que precisamos tomar cuidado,
um segundo vírus que pode se multiplicar no meio da igreja e talvez você carregue esse vírus e sem tomar o devido cuidado pode espalhar para mais pessoas. Se você é alguém que já falou a respeito de uma graça barata, esse vírus pode te curar, esse versículo pode te tratar. E talvez se você foi infectado por essa segunda doença, que eu queria chamar aqui de imediatismo. Imediatismo. Esse segundo vírus do imediatismo, um pouco diferente dessa teologia desenvolvida já lá nos tempos da Segunda Guerra Mundial, já um desenvolvimento mais recente. Nós vemos um grande avivamento derramado por Deus, um movimento carismático, onde o foco do Espírito Santo reviveu no seio do corpo de Cristo, que não encontrou barreiras denominacionais, mas invadiu o mundo sobre um derramar e entendermos o papel do Espírito Santo, o falar em línguas, onde o batismo no Espírito Santo recebeu muita atenção na teologia. Mas algumas vertentes foram se desdobrando. Nós vimos um movimento que nós conhecemos como Palavra da Fé, pessoas que foram ousadas em crer em algo mais, acreditar no poder de Deus. Mas como toda bênção, se você ler a Bíblia, você vai ver como várias vezes bênçãos de Deus o homem conseguiu transformar em maldição. Essa é a nossa maior habilidade, talvez. Pegarmos bênçãos que Deus nos deu e transformarmos em algo ruim, deturpado. Nós vimos que se desenvolveu a partir desse movimento de palavra da fé, de acreditar em Deus, uma teologia que nós chamamos de teologia da prosperidade. Uma teologia que foi desenvolvida principalmente nos Estados Unidos, mas alcançou o mundo inteiro, onde o foco da pregação do evangelho era a prosperidade aqui e agora. Onde a mensagem principal, o foco da pregação é essa vida aqui e agora. Onde a maior bênção que nós temos é bens materiais, é saúde física, é sucesso empresarial. E esse imediatismo, essa doença, ela é muito potencializada pela nossa vida secular, onde nós podemos nos infectar e queremos tudo para aqui e agora. Nós queremos tudo aqui e agora. O que Deus tem para mim e para você é aqui e agora. É para hoje, é para agora. Eu quero uma vida bem-sucedida hoje. Eu quero as minhas bênçãos agora. Eu quero agora. Eu não quero esperar pelo tratamento de Deus, eu quero ser curado. Eu não quero ser trabalhado no meu caráter. Não, eu quero receber um aumento. Essa ideia de que o melhor de Deus para nós é aqui e agora, ela precisa ser rebatida com esse antídoto do apóstolo Paulo. Porque veja que em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, ele diz que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la. Ou seja, o que Deus começou na sua vida, ele vai completar, ele vai levar até o fim. Nosso Deus é um Deus que vai até as últimas consequências. Porém, veja que no mesmo versículo o apóstolo Paulo te dá uma data. No mesmo versículo que ele diz que Deus vai levar até o final aquilo que ele começou, ele dá uma data final. E ele diz que Deus vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus pega o seu calendário divino e mostra para o apóstolo Paulo que se convence de que o que Deus começou na nossa vida, ele tem uma data, um prazo de validade que ele vai cumprir. E esse dia final é o dia de Cristo Jesus. Ou seja, não é o mês que vem. Não é o dia que você quer, que nós queremos.
Não é o dia que o Erics quer, que o Erics deseja. Esse versículo traz um antídoto para mim e para você, nos lembrando de algo. E eu quero que você preste muita atenção agora, meus irmãos. Que você ouça com o coração muito aberto. A maior promessa do Evangelho de Jesus não é nessa vida. A maior promessa que nós temos no Evangelho é de uma vida de eternidade. A maior recompensa que as Sagradas Escrituras nos mostram não é muitas vezes a bênção aqui e agora, mas o apóstolo Paulo diz de uma coroa de justiça que está preparada para ele, que ele receberá no futuro. A maior promessa que Deus tem para mim e para você é a vida eterna. O apóstolo Paulo, em outra carta, ele até defende dizendo que, ora, se o que nós cremos é somente para essa vida, no assunto de ressurreição dos mortos, se é para essa vida que nós temos fé, se não existe ressurreição, ou seja, depois daqui, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Nós somos miseráveis. As pessoas deveriam ter pena de nós, porque o que nós temos é para aqui e para agora. Mas o Evangelho de Jesus, escrito aqui pelo apóstolo Paulo na sua saudação, ele tem uma data, o dia do Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você, você não pode se esquecer, meu irmão, que o que Deus tem para você é maior do que esta vida. Aqui nessa terra, nós teremos dificuldades e aflições. Nós temos sim nessa vida tristezas, choro, doenças, pandemias, desemprego. Nós temos aqui nessa vida muitas lutas. Pais perdem os seus filhos, filhos perdem os seus amigos. Nós passamos por luta aqui. Mas nós temos uma promessa maior. É o que o apóstolo Paulo escreve em outro momento, de que os sofrimentos dessa vida não são dignos de ser comparados à glória que nos será revelada. O peso de glória reservado para nós depois dessa vida. Por isso, você não pode ser alguém imediatista, que quando não recebe aquilo que você quer, no momento que você deseja, você acha que as promessas de Deus falharam. Nós devemos ter uma fé que crê que tudo o que estamos passando aqui agora é momentâneo, é passageiro. Em meus estudos, quando me converti, quando eu decidi entregar minha vida a Jesus, uma das coisas que eu percebi que a Bíblia mostra tantas vezes e que nós não pregamos muito, eu apelido no meu estudo com Deus de a teologia da peregrinação, de que nós somos peregrinos. Nós somos passageiros. Nós estamos de passagem. Eu quero que você seja encorajado por essa vacina de Deus. Se você estava sendo atormentado, preocupado por aquilo que você sofre hoje, por talvez você não ter o carro do ano, por talvez não ter tudo, por esteja passando lutas e dificuldades, a promessa de Deus continua em pé. Ele está trabalhando, porque Ele vai completar. Nós devemos ser esses que entendem que a mensagem do Evangelho, o alvo final da sua salvação, não é o seu casamento. O alvo final da mensagem de Jesus não é a sua casa própria.
O alvo final da mensagem de reconciliação não é uma promoção, um salário maior, um bairro melhor. A melhor graça que te foi dada e oferecida por Deus é ser reconciliado, aproximado mais uma vez e ter um selo que é o Espírito Santo como uma garantia de que um dia Ele voltará para nos buscar. Jesus voltará mais uma vez e Ele irá redimir todas as coisas. Essa terra que nós vivemos será redimida, refeita por Deus. E nós viveremos em eternidade com o nosso Criador. Sem mais o peso, a culpa e os efeitos do pecado. O sangue de Jesus por nós, ele é a garantia de que nós podemos ter a certeza de que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completá-la. Ele vai até o fim. Ele não vai abrir mão da minha vida até o dia de Cristo Jesus. O ápice, o alvo da mensagem do Evangelho é o próprio Jesus. Ele é o principal, ele foi o princípio, ele foi o cordeiro, ele foi o sacerdote, ele foi as teofanias, ele foi a revelação, ele é. Creia e seja vacinado pela palavra contra esses dois pensamentos perigosos que podem enfraquecer a nossa fé. Seja mais uma vez encorajado com essa palavra de Filipenses no capítulo 1, no versículo 6. Receba isso como um antídoto para a sua vida. Se você está passando por algo, eu, como diria o meu pai, não quero chorar aqui na frente de vocês, mas pelo menos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nós estamos passando por momentos difíceis. Estamos passando por momentos de luta. E talvez você também esteja. Mas o Evangelho de Deus vem para nos lembrar que Ele é poderoso hoje para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. E Ele também irá continuar isso. De que nós temos muito mais. Muito mais. Nós temos uma riqueza que Jesus diz que não será corroída, não será roubada aqui na terra, mas algo superior. Eu quero orar por vocês para encerrar esse momento de palavra. Eu espero que Deus tenha falado com você. Espero que tenha feito sentido, que tenha te ajudado. Eu gosto de recomendar literatura para você se aprofundar. Se você quiser aprender mais a respeito do que o escritor, autor Dietrich Bonhoeffer ele trata a respeito dessa ideia que ele tem de graça preciosa e graça barata, o livro dele se chama Discipulado. A pastora Lu já colocou aqui, da editora Mundo Cristão. E também um livro que me ajudou muito é O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. E eu tenho certeza de que vai ajudar a todos vocês, te abençoar. E eu quero orar para que esse versículo tão pequenininho possa te ajudar. E se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, você que tem passado por algo, por alguma luta, por alguma dificuldade, nós queremos orar como servos dependentes de Jesus, orando com uma confiança ousada de que Deus irá fazer aquilo que Ele quer fazer. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, como igreja, como irmãos, nós oramos a Ti, Senhor. O Senhor que
é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor que foi o Deus de José, Deus de Moisés. O Senhor que foi o Deus Yahvé do povo de Israel, dos profetas e apóstolos, na qual a nossa fé se baseia. Nós clamamos porque cremos que o Senhor é todo-poderoso. Eu creio na soberania divina, creio no seu poder sobre todas as coisas. Não existe nada, Deus, que foge do seu controle. Nem doenças, nem morte. O Senhor é poderoso para curar. Por isso eu oro, Deus, pedindo que a sua mão venha tocar todos os nossos irmãos e irmãs, Pai. Nós oramos pela cura do nosso querido irmão Mário, Deus. Nós oramos pedindo que o Senhor faça algo, Pai, na vida dele, da sua família e de cada marido ou cada esposa, Pai, que está passando por isso. Olhe, Deus, para cada lágrima, para cada choro. Nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos guarde, proteja o nosso corpo físico, mas principalmente, Deus, que o Senhor venha guardar a nossa fé, que o Senhor proteja a nossa confiança no Senhor, que nada nos abale, Deus. Ó Senhor Jesus, eu oro pedindo que o Senhor, que conhece o nosso sofrimento, Tu és, Jesus, um sumo sacerdote que compadece dos nossos sofrimentos, sabe da nossa experiência. Tu sabes, Jesus, como é difícil para nós perder alguém, sofremos com doenças, dificuldades, divórcio e separação. Pai, fortalece. Eu oro nesse momento, Deus, de uma maneira profética, baseado na Tua palavra, que aquilo que o Senhor disse, Jesus, irá se cumprir. Quando o Senhor orou pelo apóstolo Pedro, dizendo que Satanás queria tentá-lo, peneirá-lo, mas que Jesus orou que a fé dele continuasse forte, para que ele pudesse ajudar os seus irmãos. Que o Senhor, Deus, venha manter firme a nossa fé até o dia de Jesus Cristo. Restaura, Deus, a fé de cada um de nós. Que nós venhamos continuar confiando. Todos que estão sofrendo, por cada um, Senhor, que já perdeu alguém. Deus, fortalece a nossa fé. Tu és, Deus, soberano. Nós te adoramos em todo momento de maneira reverente, Deus. Nós não iremos além de dizer que sabemos o que o Senhor deseja. Mas nós oramos por salvação, Pai. Por salvação na nossa família, entre os nossos amigos. E para nós que já somos teus filhos, nós te adoramos, Deus. Dizendo que o Senhor será bendito. Na bênção, na tristeza, o Senhor deu, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda assim oramos em fé, Deus, pelos teus milagres em nome de Jesus. Nós oramos pelo teu milagre, Pai, na nossa vida. Precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou passar a palavra para Mãos. Eita Deus! E assim, nós vamos estar adentrando numa nova semana. E nessa nova semana nós vamos estar ouvindo essa nova geração. Nós vamos dar oportunidade, vem outros filhos aí maravilhosos, né? Para falar conosco, para a gente ouvir o som. Como é bom, como é prazeroso ouvir o som do céu através da nossa nova geração. Olha, é uma das coisas que mais me faz feliz. É uma das coisas que mais me faz sorrir. É uma das coisas que me faz permanecer. Permanecer, fincar meus pés. É aquela frase que eu gosto de dizer: a minha vingança é ficar de pé. Porque eu preciso deixar um modelo. Eu preciso deixar um decreto de vida.
para essa nova geração. Para essa nova geração. E eu quero mesmo te convidar a ficar conosco essa semana que adentra aí, né? E também, se você, né? Porque nós temos muitas pessoas hoje desigrejadas, muitas pessoas hoje que tiveram suas igrejas, né? Com portas fechadas e tudo mais. Eu quero te convidar a estar conosco nesse final de semana, às 18h30. O nosso culto é às 18h30, no Ministério Internacional Visão Profética. É transmitido online também, é presencial e online. O online, ele está pelo YouTube, MIVIP12 YouTube. Então, às 18h30, né, nós vamos estar ouvindo mais uma palavra direcionada por Deus. Então, fiquem com Deus, um final de semana maravilhoso, maravilhoso. Segunda-feira a gente volta com tudo novamente, né? Aí vamos ter Caminhando com as Amigas, com a pastora Nani, que também é a minha filhotinha. Vamos estar novamente ao meio-dia, trazendo mais uma referência, mais um direcionamento para a oração dessa nova geração. Vamos estar às 23 horas com o meu genro, o pastor Javes de Alencar, e às 0 horas. Às 0 horas. É assim, gente, a gente começa e termina o dia buscando ao Senhor, ouvindo o Senhor falar, né, e nos direcionar. Então, beijo no coração, manda essa live para um jovem, manda, por favor. Em nome de Jesus, participe da eternidade dessa nova geração. Participe. Meu Deus, quantas vezes eu colocava, entendeu? As ministrações, que na época era aqueles cassetezinhos, entendeu? Para ouvir. E não tem não, desde piquititito mesmo, desde criancinha. Eu colocava perto. Era como, sabe quando você não quer nada com nada, aí você coloca algo bem pertinho para a pessoa ouvir? Era assim, menina, sempre foi. Isso com as meninas, com os meninos. É um conselho que eu te dou. Não force, não insista. Apenas seja inteligente. Peça ao Espírito Santo para te dar um momento, a ocasião, entendeu? Para que a palavra venha, adentre, entendeu? E participe sim da eternidade dessa nova geração, porque eles vão precisar. Eles vão precisar. Amém? Beijo no coração, beijo, 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 beijo. Deus te abençoe poderosamente.